Aí amanhã sua mãe te retira da instituição, você vai pra casa. E se eu não aceitar? Aí o processo Minha prossegue. filha, pelo amor de Deus, tu vai matar tua Aí mãe. o processo prossegue. Aí eu volto pra lá? Volta pra lá. Eu não aceito. Não. Por quê? Voltar pra casa é pior. Imagine uma mãe desesperada, implorando pelo perdão de sua própria filha no tribunal. Agora, imagine essa filha, implacável, desafiando a juíza sem demonstrar nenhum remorso. Bom, foi exatamente isso que aconteceu nesse julgamento. É pior do que ficar internada? Sim, senhora. Por quê? Não, filhinha, não, filha. A gente vai sair de lá, filhinha. A mamãe vai vender tudo. Mas isso não é normal. Você quer ficar internado numa instituição? Prefere do que voltar pra casa? O que estava havendo com ela? Sabe o que é? Olha só, isso é a primeira vez que eu vejo... Mamãe. Este é mais um caso infame da juíza Luciana Fiara. E enquanto ela dava a opção do réu de ser absolvida pelo seu crime de pequena gravidade, a adolescente com um olhar de deboche começa a se questionar e a desafiar a juíza. Diz ainda que é melhor voltar à instituição onde estava do que retornar à sua própria casa. Amanhã sua mãe te retira da instituição, você vai pra casa. E se eu não aceitar? Aí o processo Minha prossegue. filha, pelo amor de Deus, tu vai matar tua Aí mãe. o processo prossegue. Aí eu volto pra lá? Volta pra lá. Eu não aceito. Não. Por quê? Voltar pra casa é pior. Mas o que leva uma família a chegar a esse ponto de ruptura? Como a justiça lida com situações tão extremas e emocionalmente carregadas? É o que vamos descobrir agora. Não sabemos ao certo o nome dos protagonistas dessa história, porém podemos ver que assim que a adolescente entra no tribunal para seu julgamento, o clima fica tenso. Podemos notar que o clima ali não era dos melhores. Agora, a promotora começa a questionar a adolescente sobre o crime que ela teria cometido, um pequeno furto, não sendo especificado onde teria ocorrido o crime. A jovem, com um olhar tremendamente arrogante e em tom de afronta, responde à promotora que sim, havia cometido o delito. É verdade que você furtou no dia 9 de fevereiro de 2006? Sim, senhora. Pelo que consta dos autos, você admitiu, né? Sim. Mas a gente verificou aqui que a sua primeira passagem, o ato não foi de maior gravidade, você tem família, sua mãe está aqui te acompanhando. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Descobrimos que este é o primeiro crime cometido pela jovem. Então a promotora e o Ministério Público resolveram lhe dar uma remissão, que é basicamente um perdão, entre aspas, pelo crime cometido, e a jovem poderia ir para casa. A promotora começa a explicar à jovem quais seriam suas opções dada esta situação. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Mas para isso você tem que concordar. Repare na cara de deboche da adolescente enquanto a promotora explica sobre sua situação. Podemos notar que ela claramente não está arrependida de seu crime, e muito pior, está literalmente fazendo desdém da justiça brasileira. Um advogado então interrompe a promotora para poder explicar melhor para a jovem o que estaria acontecendo, e como funcionaria sua remissão caso ela aceitasse. Porque o que acontece? O Ministério Público tem essa prerrogativa de poder conceder remissão. O que é isso? É um perdão. Como o ato que você praticou foi um ato de baixa gravidade, o promotor diz, olha, eu vou lhe perdoar por esse fato, mas vai lhe dizer para você não fazer isso de novo, porque se você fizer isso de novo, você pode sofrer uma medida mais grave. Mas você também tem a seguinte opção, o processo pode prosseguir, né? Então, o que a doutora promotora queria saber é o seguinte, é se você realmente aceita esse perdão, concorda, se você prefere que o processo prossiga. Enquanto o advogado continua falando, podemos reparar que a juíza Luciana está inquieta, e mais à frente iremos entender o motivo para isso. É dado então à jovem duas opções. Na primeira, ela poderia aceitar o perdão e ir para casa com sua mãe, e na segunda, o processo continuaria e ela voltaria para a instituição do reformatório, onde aguardará um outro julgamento. Entre as duas opções dadas a ela, a resposta mais consciente seria aceitar a primeira opção. Porém, essa foi a resposta da jovem. Aí eu volto pra casa? Recebendo perdão, você vai ser liberado e vai ir para casa. Aí amanhã sua mãe te retira da instituição, você vai pra casa. E se eu não aceitar? Aí o processo Minha prossegue. filha, pelo amor de Deus, tu vai matar tua Aí mãe. o processo prossegue. Aí eu volto pra lá? Volta pra lá. Eu não aceito. Não. Imediatamente após a pergunta da adolescente, vemos sua mãe completamente tomada de tristeza, lhe implorando para não recusar a remissão. O desespero da mãe é visível e comove todos ali presentes, porém não toca o coração de sua própria filha.
que nega a remissão e continua a questionar os promotores. Além de recusar, ela ainda tem a audácia de dizer que voltar para o reformatório era melhor do que ir para sua própria casa. O que faz sua mãe entrar em desespero, chorando e dizendo até mesmo que iria morrer ali. Uma situação lamentável vindo de uma filha que nega e rejeita o amor de sua própria mãe. Eu não aceito. Não, Por quê? Voltar pra casa é pior. não, senhora. Eu vou morrer aqui dentro. É pior do que ficar internada? Sim, senhora. Por quê? Não, filhinha, não, filha. A gente vai sair de lá, filhinha. A mamãe vai vender tudo. A adolescente é questionada então do porquê que voltar para sua casa seria pior que ir para o reformatório. A pobre mãe chega a dizer que venderia tudo que elas tinham para saírem de sua casa, representando um amor incondicional por sua filha, que mesmo assim continua rejeitando e partindo o coração de sua mãe no tribunal. Qual o problema da sua mãe? A gente quer te ouvir. Problema nenhum, eu não tenho problema nenhum, não. Minha mãe não fez nada, não. Eu que faço com ela. Eu humilho muito minha mãe. Vocês brigam muito? A gente briga muito por causa da minha vida, do meu jeito de ser. Ela não gosta, não. Por isso que eu prefiro não voltar. Mesmo admitindo que a culpa de sua relação com sua mãe ser bem complicada seja dela, a jovem continua com sua arrogância e deboche na frente de todos ali, que já não aguentam mais toda essa situação. Mas isso não é normal. Você quer ficar internado numa instituição? Prefere do que voltar para casa? O que que estava havendo com ela? Sabe o que é? Olha só, essa é a primeira vez que eu vejo... Mamãe, Não, deixa sua mãe falar o que está acontecendo. Fala pra ela o que está acontecendo. sabe o que é? Em um momento, a promotora indignada diz à jovem que aquilo não era normal. Ninguém em sã consciência escolheria ir para o reformatório, ao invés de voltar para sua própria casa. Enquanto isso, a juíza Luciana Fiara está cada vez mais impaciente e inquieta, apenas observando toda essa situação sem dizer uma única palavra. Ao fundo, podemos notar o som de choro de uma mãe desesperada, tentando ajudar sua filha da maneira que pode. Nisso, todos começam a se questionar do porquê a jovem continua insistindo em recusar a remissão. A mãe começa a explicar então o que acontece dentro de casa. Conta que ela é sua única filha, e que por conta de seu trabalho e rotina estressante, elas acabam brigando muito. O que está acontecendo? Sabe o que é? Eu não só tenho ela, eu tenho duas. Eu sou mãe e sou pai ao mesmo tempo, e tenho um neto também. Só que a gente briga muito, por eu ser trabalhar, botar comida dentro de casa, a responsabilidade dela e da outra. Então é muita função em cima dentro de mim, sozinha. Então eu tento fazer o papel da mãe e o papel do pai. Dar carinho, dar amor e dar corrigir. Então aí a gente não se dá muito assim, a gente briga assim, debater. Brigar com mãe, isso não é... Quem não briga com mãe? E durante a fala de sua mãe, a jovem continua com uma expressão de desprezo diante de todos, o que deixa cada vez mais a juíza indignada. Quando lhe dizem que ela deve respeitar sua mãe, a adolescente vira o rosto com um olhar arrogante e debochado. Sua mãe, você tem que respeitar a sua mãe, Ela é minha caçula. acatar as determinações dela. Estudar. Porque aqui chegam adolescentes todos os dias sem mãe, sem pai, sem ninguém. O que claramente representa um desdém, um desrespeito, não só com sua mãe, mas também com todos ali presentes. A promotora então lhe faz um ultimato, para que a jovem decida mesmo se prefere viver ali com as crianças que ela mal conhece, sem família, longe de sua mãe, ou se ela vai aceitar a remissão e ir para casa com sua mãe naquele exato momento. Se você prefere ficar num abrigo junto com crianças que não têm família, Mas eu não quero ir pra abrigo. bom, é só a única opção. Ou você vai para um abrigo, ou você volta para casa com esse perdão, matrícula escolar e é divertida. E o processo termina por aqui. Aí é com você. E agora então chegamos no momento em que a adolescente surpreende a todos. E essa foi a sua decisão. Então tá, eu aceito. Você aceita então? Aceito. Então amanhã sua mãe vai te buscar na instituição. Tá legal? Amanhã a senhora vai buscar na instituição. Tá? Pode ir, Simone. Obrigada. Obrigada, tá? Vocês têm um bom dia, desculpa, tá? A pobre da mãe ainda pede desculpas ao sair da sala por conta de todo esse transtorno causado por sua filha. E a juíza Luciana, que não disse nenhuma palavra durante todo o julgamento, finalmente desabafa. Essa aí foi palhaçada. Porque se tô eu aqui, eu revogo essa remissão, não dou não. Muito mimada, muito cheia de marra pra quem tá sendo beneficiada, cara. Não existe isso. Não, pois é, por isso que eu saí até de perto. Porque eu não tenho estômago pra isso, não. Não dá, né? O quê? Enfim, você concorda com Luciana? Acha que dada essa atitude cheia de marra e arrogância da jovem, ela ainda merecia ter sua remissão? Na minha opinião, com certeza ela não merecia. Mas se você acha que a atitude dela foi chocante, confira este vídeo onde o jovem que matou seu próprio pai teve uma sentença digna de risos.